Para fazer esse top, você vai precisar de tesoura, agulha de crochê 1,75 milímetros, linha Contex 295 ou equivalente, agulha de mão para fazer a costura e os botões. Para começar, então, nós vamos fazer um círculo mágico. Dentro desse círculo mágico, nós vamos iniciar nossa corrente, que vai ser o início do trabalho. E como eu estou fazendo um tamanho G, eu vou fazer 200 correntinhas. Agora que eu fiz as minhas 200 correntinhas, eu vou subir 3 correntinhas para representar o meu primeiro ponto alto. E depois, na quarta corrente, eu vou fazer o primeiro ponto alto e vou seguir colocando um ponto alto para cada correntinha da base. E essa vai ser a nossa carreira inicial, onde eu vou estar fazendo um ponto alto para cada correntinha da carreira de base. Até o final das 200 correntinhas, vou terminar tendo 200 pontos altos. Chegando no final do trabalho aqui, vou colocar os últimos pontos altos na carreira. Colocando os últimos pontos altos e logo após, nós temos o nosso círculo mágico, que eu também contei como correntinha. Então, ele é minha correntinha de número 200, e eu vou colocar também um ponto alto ali dentro e vou puxar ele para fechar. Vou virar meu trabalho, passar aqui dentro da primeira correntinha, primeiro ponto alto, vou colocar um pontinho baixo e 2 correntinhas. Então, esse representa o primeiro ponto alto e mais um ponto alto, que vai ser minha base, tá? Agora, em vez de colocar ponto alto nesse primeiro, eu vou colocar no segundo ponto alto e vou voltar nesse primeiro e vou fazer o ponto alto ali, ficando o ponto cruzado. Vou fazer a mesma coisa, vou pular esse primeiro pontinho, no próximo vou fazer um ponto alto. Vou dar laçada na agulha, vou voltar ali atrás e vou colocar mais um ponto alto, ficando o ponto cruzado. E assim, dessa forma, a gente vai fazer essa carreira com os pontos cruzados, que dá um visual bem bonito para a peça, tá bom? Eu vou fazer mais um ponto cruzado, da mesma forma, pulando o primeiro, voltando atrás e colocando o outro ponto alto, fazendo esse ponto em X, e vou fazer um último ponto de base. Ficando dessa forma o trabalho, com uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto cruzado. E é assim que eu vou fazer as próximas carreiras, fazendo essa repetição, uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto cruzado, até chegar no tamanho desejado, tá? Aqui, como eu tô fazendo um tamanho G, eu vou fazer 22 carreiras, pelo que eu medi aqui no busto. Mas você pode estar fazendo aí a quantidade de carreiras que você precisa para o seu tamanho. Fiz aqui 20 carreiras, não foi necessário 22, 20 carreiras foram suficientes para fazer o meu trabalho. E é importante frisar para vocês colocarem aqui a frente do trabalho no ponto alto, tá? E o ponto cruzado no avesso. Então, a carreira que vocês fizeram o ponto cruzado, vocês deixam ela no avesso, porque o ponto cruzado no avesso vai ficar mais bonito, vai ficar um destaque no seu trabalho. Antes de iniciar a minha carreira de acabamento, eu já vou marcar onde é que vai ser as alças. Então, aqui eu vou contar 25
pontos cruzados, tá? E mais ou menos na metade, eu vou colocar a primeira alça, certo? Se tudo deu certo aí, com 200 correntinhas, tem 100 pontos cruzados. Então, vai ser 50 pontos cruzados para a parte da frente, 50 para a parte das costas, tá? E a cava vai ficar no 25 e no 25, dessa forma. Então, eu vou marcar os locais onde eu vou colocar as minhas alças. Então, aqui, eu vou contar 12. E no 12º, eu vou colocar o meu marcador. No caso, eu não tenho marcador, né, gente? Eu uso uma linha amarradinha mesmo, uma linha de outra cor, que me permite saber onde é que tá a minha marcação. Não tenho paciência para usar o marcador, então eu faço isso. Depois é só cortar a linha, tirar ela e fica tudo certinho. Então, eu vou fazer a amarração aqui do lado, fazer a minha alça da parte das costas aqui nessa marcação. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, contar 12 pontinhos e colocar o meu marcador improvisado ali no ponto cruzado de número 12, para ficar certinho com o que a gente fez do outro lado na outra alça. E aí, temos as duas marcações. Eu estou aqui com a alça da parte das costas marcada, das costas ou da frente, independente, né? Conforme você vai usar. E eu tenho que marcar a parte da frente, então. Então, eu tenho que medir mais ou menos simetricamente para ficar as alças no local correto. E aqui, nesse caso, no meu caso aqui, eu vou contar 25 pontos cruzados, chegando lá do outro lado. E aí, no ponto número 25, no ponto cruzado de número 25, a partir da minha marcação ali da parte das costas, eu vou colocar mais uma marcação. Então, contar novamente para ficar certinho. Chegando ali no 25, no intervalo entre o ponto cruzado número 25 e o 26, ali na nossa contagem, eu vou colocar a minha marcação. Independente se você tem um marcador, aí você usa o marcador. E eu, como tenho minhas manias, eu uso a minha linha e amarro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou contar os 25 pontos da mesma forma. Chegando no 25, vou colocar o meu marcador. De modo que as 4 alças vão ficar marcadinhas aonde é que você vai fazer. Então, não vai ter erro nem perigo de se perder aí no processo. E aí, ó, ficou marcadinho as minhas 4 alças no local certinho de onde eu vou ter que fazer o meu trabalho. Agora, eu vou retomar, vou pegar aqui minha agulha de crochê, vou retomar o meu ponto de onde eu parei e vou fazer uma carreira de pontos baixos de acabamento, tá? Essa aqui é a minha parte de cima. Vou fazer uma carreira de pontos baixos até chegar lá na marcação da primeira alça. Então, tô fazendo aqui meus pontinhos baixos de acabamento até chegar na marcação onde eu coloquei aquela linhazinha, que é o local onde eu tenho que subir a minha alça. Então, cheguei aqui no ponto em que eu fiz a marcação, né? Quando chega no pontinho que eu fiz a marcação, nesse pontinho aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo normal e daqui eu vou subir 100 correntinhas. Para o meu tamanho aqui, para minha necessidade, para a quantidade de centímetros que eu preciso, 100 correntinhas é o suficiente. Você pode fazer mais ou fazer menos correntinhas de acordo com a sua necessidade, de acordo com o tamanho da sua peça aí que você está confeccionando. No meu caso aqui, 100 correntinhas é o suficiente para fazer o meu trabalho.
Quando eu tenho pronto aqui as minhas 100 correntinhas, eu vou subir mais uma. E na primeira correntinha eu vou colocar um ponto baixíssimo. Então, é sem laçada. É só passar a linha e a agulha por dentro. Com esses pontos baixíssimos, eu vou descer até lá embaixo, onde eu tô com a minha carreira de pontos baixos de acabamento. Então, eu vou descendo dessa forma. E isso também ajuda a dar mais estrutura para a alça. Tem outras formas de fazer a alça? Tem. Mas essa aqui vai ser bem suficiente para segurar aí o top bem amarradinho. Então, vai colocando um ponto baixo para cada correntinha da alça, até chegar lá embaixo, naquela carreira de pontos baixos que a gente tá fazendo o acabamento do top. Agora, eu cheguei aqui, quase que chegando na carreira de pontos baixos lá embaixo. Então, vou continuar aqui colocando os meus pontos baixíssimos, só para mostrar para vocês o finalzinho da minha alça. Chegando aqui embaixo. E aqui, eu vou fazer o ponto baixo e vou pular para a próxima correntinha normalmente. Então, vai ficar a alça bem colocadinha ali, sem precisar fazer nenhum tipo de arremate. E agora, eu só continuo fazendo os pontos baixos até chegar na próxima marcação para fazer a próxima alça, onde eu vou fazer novamente 100 correntinhas, eu vou descer em pontos baixíssimos e dar continuidade ao trabalho dessa forma. Aqui vou mostrar para vocês como ficou aqui a primeira alça. Agora eu vou caminhar em pontos baixos até chegar aqui na próxima marcação, que vai ser a próxima alça. Então, cheguei aqui no ponto onde tá a marcação, vou fazer meu ponto baixo e novamente vou subir as 100 correntinhas, como eu fiz anteriormente, da mesma maneira. Da mesma forma que eu fiz aqui nessa alça, eu vou fazer na outra. E aí, fica dessa forma. Fiz a segunda alça e da mesma forma eu vou fazer a terceira e a quarta. E vou chegar lá no final. Quando eu chegar lá no final, eu vou voltar para mostrar para vocês como que eu vou seguir o acabamento. Fiz aqui as 4 alças do trabalho e todo o acabamento da parte de cima. Cheguei aqui no finzinho, no cantinho aqui do trabalho. Então, aqui eu vou fazer uma correntinha para formar um canto. E no mesmo buraquinho ali onde tá esse ponto baixo, eu vou colocar outro ponto baixo. É um pouquinho chatinha, mas funciona. Coloquei o ponto baixo. Agora, para cada ponto alto que eu tenho ali nas minhas carreiras, eu vou colocar 2 pontos baixos. 2 pontos baixos para cada alcinha ali, formada pelos pontos altos das carreiras. E eu vou fazer isso até chegar na carreira lá de baixo, na parte de baixo do nosso top, certo? Cheguei aqui novamente no meu cantinho, vou colocar aqui o último ponto baixo, vou fazer uma correntinha para fazer o cantinho, e no mesmo local, vou colocar outro ponto baixo. E aí, depois disso, eu só vou seguir fazendo um ponto baixo para cada um dos pontinhos de base. E vai ficar bem tranquilo de fazer, porque tem essas alcinhas, né, que compuseram nossa primeira carreira de pontos altos ali. Então, para cada uma dessas alcinhas ali, vai um ponto baixo.
temos aqui o finalzinho. De novo, mais um cantinho. Então, no último pontinho aqui, a gente coloca o ponto baixo, faz a correntinha para fazer o cantinho. E no mesmo local, coloca outro ponto baixo. E aí, vai ser a mesma coisa que antes. Vou fazer dois pontos baixos para cada uma das alcinhas formadas pelas carreiras de ponto alto e ponto cruzado. Então, para cada uma dessas alcinhas, em cada um desses espacinhos, 2 pontos baixos. Ficando assim. Quando chegar lá em cima, a gente vai fazer o último ponto baixo, tá? Último ponto baixo. E, a partir daqui, a gente vira o trabalho e começa a descer em pontos baixos. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto baixo e vai ser ponto baixo sobre ponto baixo até o final, certo? Sempre fazendo as carreirinhas de ponto baixo com aquele cantinho, sempre colocando uma correntinha e fazendo um cantinho para ficar mais quadradinho do que arredondado, certo? Então, é só descer até o final do trabalho, fazer toda essa carreira aí em pontos baixos. Aqui, mais uma vez, eu vou chegar lá embaixo, no canto, e ali onde eu coloquei a correntinha, eu vou colocar o ponto baixo dentro do espacinho e vou estar fazendo novamente a correntinha e colocando mais um ponto baixo. E aí, é só seguir em pontos baixos até o próximo cantinho. Então, só tem isso de diferente nessa carreira para ficar esse canto mais quadradinho. Daí, é só seguir em pontos baixos até o próximo cantinho e fazer da mesma forma que a gente fez agora, sempre colocando uma correntinha ali e o pontinho para ficar quadradinho. Quando eu chegar no final da carreira de pontos baixos, eu vou virar o trabalho, né? Vou pegar aqui e fazer o último ponto baixíssimo, ponto baixo, desculpa. Fazer o último ponto baixo, vou virar o trabalho e vou fazer mais uma carreira de repetição. A mesma coisa que eu fiz nessa carreira agora, eu vou fazer novamente, certo? Então, é só repetir o mesmo processo. Ponto baixo e separar com uma correntinha lá no cantinho para formar o canto mais quadradinho. Agora eu vou iniciar aqui a carreira onde eu vou colocar as alças para passar os meus botões. Então, eu tenho aqui 4 botões de 2 centímetros de diâmetro, até onde eu me lembro. São botões que eu já comprei faz um tempo, então não tenho certeza da medida deles, mas eu acho que é 2 centímetros. E aí você tem que ver se o seu botão aí é maior ou menor e fazer as alcinhas de acordo com o tamanho dele, tá bem? Eu vou precisar aqui de umas alcinhas maiores. Então, aqui o cantinho eu vou fazer como sempre, vou colocar uma correntinha, ponto baixo. E aqui nessa primeira, na primeira entrada desse cantinho aqui, dessa carreira, onde eu vou colocar as alcinhas, eu vou colocar 3 pontos baixos no início, para dar uma distanciada do botão da extremidade. Tá? Fiz 3 pontos baixos. E aí, eu vou fazer uma carreira de correntinhas. Tá ali os meus 3 pontos baixos. E eu tenho que testar a minha carreira de correntinhas para ver o tamanho que vai ter o botão. Então, aqui no meu caso, fazer aqui o último ponto baixo de novo. Eu vou fazer 5 correntinhas. Vou pular 5 pontos da carreira de base. No 6º, vou colocar ponto baixo, ficando esse buraquinho ali. Aí, você vai fazer 7 pontos baixos. Isso no meu caso, né, gente? Eu tô adaptando para colocar os meus botões.
7 pontos baixos, 5 correntinhas, pula 5 correntinhas da carreira de base, na sexta, coloca o ponto baixo. Novamente, vou fazer 7 pontos baixos, 5, 6 e 7. Mais uma vez, vou fazer as 5 correntinhas, vou pular 5 pontinhos da carreira de base e vou colocar mais uma vez os pontos baixos. E assim consecutivamente. Então, vou ficar com 4 alcinhas para estar passando os meus botõezinhos por dentro, tá? É importante dar uma medida aqui para ficar certinho. Aqui vai pular 5 e eu vou colocar 3 pontos baixos, assim como eu coloquei lá em cima. Então, é importante também ter essa medida. Ficou 3 pontos baixos lá no começo e 3 pontos baixos no final. E ficou as alcinhas ali para mim passar os botõezinhos por dentro, certo? E aí, é só continuar a carreira, virando o trabalho e fazendo mais uma carreira para fazer o acabamento e tornar essa alça aí um pouquinho mais segura, né? Então, vou colocar ali ponto baixo, vou fazer essa carreira aqui sem laçada, para ficar menos grosso ali na alcinha. Aqui onde eu tenho a alcinha de 5 correntinhas, então, eu vou colocar 5 pontos baixos ali dentro. Vou preencher com pontos baixos aqui, onde eu tenho os pontos baixos da carreira anterior. E assim por diante. Vou preenchendo aqui a alça com pontos baixos, para que dê certo aqui a passagem do meu botão, certo? Então, fica bonitinho, fica um acabamento legal e fica seguro para você, né, inserir o seu botão, colocar o seu botãozinho e prender, né, fechar direitinho a peça sem ficar abrindo depois, sem ficar dando trabalho, certo? Então, é só fazer esse preenchimento em pontos baixos até o final da carreira. E depois fazer o cantinho, como já vou mostrar. Ó, fiz o preenchimento. E aqui vai os últimos 3 pontos baixos. O terceiro. Lá dentro da correntinha, agora eu vou voltar a fazer laçadas, ó, como ficou legal. Ficou bem certinho as casinhas e o botão passa pelo meio. Isso é importante, que se não passar, a gente tá encrencado, certo? Então, essa parte aí tá concluída com sucesso. Cheguei no final aqui, posso arrematar o meu trabalho. Cortar a linha, eu vou fazer aquele processo de esconder o fio. Como vocês já sabem, passando por trás. Aí eu tenho um fiozinho ali onde eu comecei o trabalho, eu vou caminhar até lá, vou fazer os dois se encontrarem, fazer um nozinho, depois eu colo com cola-pano, para que não haja risco, nem hipótese de desmanchar o trabalho. Sou meio paranoica com isso, gente, eu tenho pavor de pensar que o meu trabalho pode chegar na casa da cliente e abrir. Tenho horror disso. Então, eu sou bem paranoica. Eu fico fazendo vários nozinhos, vários arremates, colo com cola-pano depois, para garantir que não vai abrir de jeito nenhum. Então, olha aí, eu tô caminhando. Vou caminhar com o outro fiozinho que eu tenho ali do começo do trabalho. E agora eu vou fazer um nozinho. Vou fechar eles ali. Fazer um nozinho e depois colar com cola-pano. Pra ficar o mais imperceptível possível, né? Como é um trabalho manual, não é uma costura. Então, é muito provável que alguma imperfeição acabe ficando, algum nozinho evidente acabe ficando. Mas isso é parte do trabalho manual. Se fosse diferente, seria uma máquina fazendo, né?
Então, aqui eu vou cortar esse excesso de fio. Dá uma cortadinha. E depois eu vou passar uma colinha pano, uma cola pano ali pra esconder esse fio que sobrou, certo? Agora, eu vou pegar minha agulha de mão, um fio da mesma linha que eu tô utilizando para fazer o crochê e vou aplicar os botões. Vou mais ou menos mirar aqui onde tá minhas alcinhas, aonde eu tenho que colocar o meu botão. Então, se eu colocar ali, ele vai passar por dentro da alcinha bem tranquilinho e vai estar simétrico. Então, eu vou colocar, vou inserir o meu botão. Esse botão aí, ele tem 4 furinhos, então vou fazer em forma de X. Vou passar a minha agulha por dentro dos buraquinhos aí. Como vocês já sabem colocar botão, né? Cada um aí tem o seu jeitinho, tem as suas técnicas. E eu, como tem 4 furinhos aqui nesse botão grande, eu vou fazer em formato de X a minha colocação do botãozinho. Para os outros botões eu vou fazer da mesma forma. O primeiro tá pregadinho ali. Vou colocar o segundo, o terceiro e o quarto mais ou menos simetricamente onde tá as casinhas. E agora que eu coloquei todos, vou passar aqui os botões por dentro e dar uma ajeitadinha para ver como é que ficou os nossos botões colocadinhos. Aí, a alça, você vai amarrar as duas, né? De acordo com o tamanho do seu ombro. Vou amarrar aqui só pra vocês verem. Fazer a amarração de uma alça. A amarração de outra alça. Fazer um nozinho ali. E tá pronto o nosso top, super, super, super fácil, que você faz aí sob medida, que fica charmoso, e você pode usar tanto os botões para a parte das costas, como você pode também usar o botão na parte da frente. Então, olha aí, prontinho o nosso top, pronto para ser usado e pronto para vocês fazerem os seus também. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado.